Então, agora vamos continuar o nosso cálculo do aquecimento de uma estrela a partir da sua contração. Tá? Então, a ideia é, vocês têm uma nuvem de gás gigante, vou desenhar aqui, uma nuvem de gás de tamanho quase infinito, certo? E essa nuvem contrai e fica uma nuvem de gás de tamanho igual ao do Sol, raio do Sol. E vocês podem imaginar o seguinte, só que por atração gravitacional, ela começa a contrair. Tem que haver um pequeno distúrbio, alguma coisa que dá um empurrãozinho, e aí esse negócio começa a se auto-sugar, assim. Quando isso aí se suga, o que essas partículas que estão beiradas fazem? Elas vêm caindo em direção ao centro. Ao cair em direção ao centro, elas ganham velocidade, certo? Então, a energia potencial vai ser transformada em energia cinética. E aí tem um belíssimo teorema, em geral a gente aprende em mecânica estatística, que eu não vou me arriscar a fazer aqui, estudar uma aula de duas, ou talvez em mecânica estatística, que se chama teorema do virial, que relaciona a energia potencial das partículas aqui com a energia cinética das partículas ali naquele instante também. Então vamos escrever aqui, quanto que é a energia potencial quando elas estão aqui? É zero. Tá? E quanto que é a energia cinética quando elas estão aqui? É zero. Isso aqui é arbitrário, eu poderia dizer que é qualquer valor. Né? A energia potencial, você sempre sabe a diferença de energia potencial entre uma situação e outra. Eu não posso dizer que a energia potencial na caneta é X aqui e zero lá no chão. Só digo que a diferença de energia potencial é tanto. Então eu vou dizer que aqui é zero. Já a cinética eu digo que é zero porque está tudo paradinho. Elas começaram a se mexer quando deu-se perturbação inicial e começou a contração. E aí eu faço a mesma pergunta aqui no final. Quanto que é a energia cinética, o potencial nesse caso aqui? Isso a gente acabou de calcular no bloco anterior e era menos 3/5 G, a massa da estrela, que eu estou pensando no Sol, né? A massa do Sol, dividido pelo raio do Sol. Tá, e quanto que é a energia cinética? Eu teria que fazer toda aquela conta e demonstrar o teorema do virial. Eu não vou fazer, eu só vou escrever aqui que a energia cinética é menos 1/2 da energia potencial. Certo? Então se vocês pararem para olhar isso aí, vocês vão ver que falta alguma coisa. Porque a energia total aqui era zero, a potencial mais a cinética. E agora, se eu somar aquelas duas ali, se essa aqui é a metade daquela outra, cadê a outra metade? Esse é o grande negócio, certo? Essa outra metade, ela foi para o espaço. Tá? Vamos escrever aqui, cadê a metade? Tá? E essa metade, eu vou desenhar assim, virou fótons, né? Virou luz. Quando que ela virou luz? Ao longo de todo o processo. Tá? Uma maneira de enxergar isso, assim, mais ou menos intuitivamente, é que se a gente pensar isso aqui como um gás, um monte de partículas, as partículas estão aumentando suas velocidades relativas, ou seja, está aumentando sua temperatura. E coisas quentes emitem luz, como a gente já sabe. Tá? Então, à medida que ela vai esquentando, ela não simplesmente esquenta e vai ficando sempre mais quente, porque as coisas que esquentam emitem energia. Então, ela não esquenta tanto quanto era de se imaginar, mas esquenta um pouco menos. É isso que aconteceu aqui, ó. A energia cinética é a metade da potencial e não igual à potencial, porque a outra metade foi para o espaço. Então, isso virou luz. Quanto que virou luz? A metade que está faltando, então a metade daquilo lá. Então, o que virou luz, eu vou escrever que é igual a menos a metade daquilo, que é 3/5 vira 3/10. 3/10, Gzão, massa do Sol, dividido pelo raio do Sol. Certo? E agora? E agora eu posso fazer a minha velho raciocínio de sempre. Quanto tempo dura a minha fogueira? Eu preciso dividir o tamanho do reservatório pela taxa de consumo da minha lenha. Ou outro exemplo do carro, o tamanho do tanque do carro dividido pela taxa de consumo da minha gasolina. Então, quanto que é o tamanho do reservatório? O tamanho do reservatório é isso aqui tudo,
certo? No momento, imaginem agora que o meu ponto é o seguinte, imagine que o Sol se formou a partir de uma nuvem de gás infinita, ou com vários anos-luz de tamanho, certo? E ela foi contraindo até ficar com o tamanho do Sol. O meu reservatório é a energia potencial que foi transformada metade em cinética e metade já foi emitida. Então eu vou botar aqui, o reservatório é 3/10 constante da gravitação, a massa do Sol, dividido pelo raio do Sol. Certo? E isso aqui eu tenho que dividir pela luminosidade do Sol. Quanto que é isso aqui? Tá, essa aqui vocês podem fazer a conta, vou botar as constantes, é só botar o númerozinho ali, isso aqui dá 10 na 41 joules. E esse outro aqui a gente fez antes e é quanto? 4? É o 3.8 aquele, né? Então isso aqui é 4 vezes 10 na 28. Não, 10 na 26 joules por segundo. Isso aqui ou meio apertado, né? Então vou ter uma barrinha ali para dividir, tá? Então aqui, ó, 1 dividido por 4 é 0,25, que eu vou escrever já aqui como 2,5, vezes 10 na quanto? 41 menos 26 dá 15, e eu tenho que tirar 1 por causa desse 2,5. Então isso aqui é 10 na 14 segundos. Quantos segundos tem num ano? Pi vezes 10 a 7, certo? Segundos em um ano. Então, essa razão aqui vai me dar a resposta em anos. 2,5 por pi vai dar o quê? 0,6? Vou botar aqui 6. Mas isso não importa muito. Vamos dizer, aqui deu 6, 10 na 14 por 10 na 7, é 10 na 7, só que aqui, isso aqui lá dá 0,6, então isso dá 10 na 6. Isso são 6 milhões de anos, tá? E aí vocês se perguntam, isso é razoável ou isso é não razoável? Como eu vou saber se isso é razoável ou não? Não tem registros, né, históricos, assim como eu falei antes, no caso da gente imaginar que o Sol era feito de lenha e queimava lenha, é fácil de saber que 3.000 anos é muito pouco para o Sol, porque a gente tem registro histórico. Isso aqui, a gente nem era humano, né? Estava começando a querer virar humano, lá tem os primeiros hominídeos, 6 milhões, 7 milhões, seja lá quanto for. A gente não sabia ler, escrever, não tem registro de coisa nenhuma. Mas a gente tem registros fósseis de coisas muito mais antigas do que milhões de anos. Supostamente a gente encontra fósseis de seres vivos desde quanto tempo? Essa é uma bela pergunta. A gente sabe que tem vida na Terra há 4 bilhões de anos, mas fóssil mesmo, a gente só tem de 500 milhões de anos para cá. O que já é mais do que suficiente. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre como a gente sabe esse negócio, que é um negócio muito importante. Né? Sabe de onde que vem isso? De onde que eu sei que existem coisas com milhões de anos de idade? Quem inventou isso? De onde que veio isso? Isso é assunto para geólogos e não para astrônomos. Eu vou comentar isso separadamente daqui a pouco. Então, 6 milhões de anos também é muito pouco. Então as pessoas sabiam, no final dos 1800, que esse mecanismo aí também não servia para explicar a fonte de energia do Sol. E é extremamente curioso, interessante a gente pensar, bom, o Sol está lá, brilhando, a gente já sabe, isso aí também foi na metade dos 1800 que os geólogos começaram a ter mais certeza disso aqui tudo, né, da idade da Terra, do tempo e tal, eles começaram a se falar em milhões de anos lá pelos 1800. Então, isso aqui estava muito curto e ninguém sabia qual era a fonte de energia para o Sol. Tinha que ser alguma coisa muito mais eficiente que queimar lenha, muito mais eficiente que contração gravitacional, e ninguém sabia o que era. Nós vamos falar na próxima etapa o que era. Vamos ver se faltou dizer alguma coisa aqui. Eu acho que não faltou nada, né? Isso é incrível de uma aula de verdade, em vez de uma aula de YouTube. Jamais alguém numa aula de YouTube faria uma pergunta dessas no final da aula. Sempre tem que acabar com um raciocínio fantástico, mas eu só acabei com uma pergunta.